Cartago, no início do século III, Agostinho de Hipona se depara com a presença de adeptos dessa doutrina em sua diocese e lança-lhes o apelo à unidade. O sucesso coroou seu trabalho. A radicalidade da mística donatista foi condenada pela Igreja, mas cresceu entre o povo simples e os camponeses. Ainda em nossos dias, a Igreja caminha na busca coerente da mensagem evangélica. Ao mesmo tempo que admite ser feita de pessoas frágeis e pecadoras, busca a realização do ideal cristão, que é a conversão radical e plena ao reino de Deus. O medo do rigorismo e do imaculatismo dos fiéis cristãos não pode descambar para a prática evangélica superficial e incapaz de converter o ser humano e de transformar o mundo. O ser humano é livre. Esta é a afirmação mais clássica de todas as antropologias. Deus condiciona as nossas decisões ou nos deixa em total liberdade? Se Deus nos permite total liberdade, qual a força da graça em nossa vida? Por que Deus permite que a maldade triunfe na história? A questão da liberdade é uma das mais delicadas questões da vida humana. Faço o mal sem querer e tantas vezes não consigo fazer o bem que tanto almejo. Um dos capítulos mais importantes da patrística traça os limites da liberdade humana e da interdependência com Deus. Deus nos deixa livres para agir. Agostinho nos diz palavras curiosas, como se fosse a voz de Deus. É minha a voz que te serve para me bendizer. Mesmo para me renegar, é minha a tua voz. Esta discussão confrontou as doutrinas de Pelágio e Agostinho e determinou a compreensão da graça divina, da liberdade humana e do livre arbítrio em nossas vidas. Uma das discussões mais profundas e longas da patrística é a controvérsia pelagiana. Pelágio, seu principal representante, é um monge consagrado à vida austera e à busca da perfeição evangélica. Nasceu na Grã-Bretanha e se consagrou à vida monástica. Vivendo em Roma por longos anos, escandalizou-se com a corrupção moral dos cristãos. Nesse ambiente, começa a propagar sua doutrina, exaltando a natureza humana e sua capacidade de praticar as virtudes por méritos próprios. Durante a invasão dos bárbaros, em 410, refugiou-se na Sicília com o Papa Celestino. Mais tarde, emigrou para a África, de onde foi exilado para Jerusalém. Pelágio e seus seguidores acreditavam que a natureza humana é indelével e perfeita, e o pecado da humanidade não manchou a pessoa humana. Ele defende que a natureza humana evita, por suas forças, os males e toda a corrupção do espírito. A liberdade é absoluta e o ser humano pode escolher o seu destino. Para tanto, não é necessário o auxílio da graça sobrenatural. Para Pelágio, a graça divina é apenas um auxílio externo para a liberdade, enquanto criação, revelação e remissão dos pecados. A graça não é um auxílio para a própria liberdade, porque a liberdade tem autonomia radical para o ser humano. Para Agostinho, a graça é o próprio bem da liberdade humana. Pela graça, a liberdade se realiza num plano de um bem merecedor da vida eterna. Sem o auxílio divino, a liberdade se corrompe. A graça divina atua sobre a vontade humana, possibilitando a cada um realizar boas ações. O livre-arbítrio é a possibilidade do ser humano de realizar boas obras por concessão divina. A vontade livre é mais ativa e fecunda
quanto maior for a abertura do ser humano à graça de Deus. A vontade humana é fecundada divinamente no cumprimento do bem e da justiça. Toda ação humana é um dom divino, mas sua realização é uma operação livre do ser humano. Para o pensamento agostiniano, o ser humano, depois de sua ruptura com Deus, necessita da graça divina para fazer o bem. A graça divina, herdada pela imersão batismal, fortalece o ser humano e abre seu espírito à ação salvífica divina. Agostinho explica o livre-arbítrio apontando uma importante distinção no agir humano. Deus dá a posse e habilidade ao ser humano. Ao ser humano pertence a vontade e seu agir. No Concílio de Cartago, em 417, os cânones deixam bem clara a distinção entre a liberdade e a graça, e com anátemas ameaça aqueles que negam a importância da ação divina nas ações humanas. O livre-arbítrio é uma ação humana fecundada pela graça divina que fortifica a nossa fé e nos permite a realização constante do bem. Pelágio e Agostinho refletem duas ideias distintas de pensar a graça e a liberdade humana, na relação entre a pessoa e Deus. Agostinho nos mostra que todos pecamos e estamos privados da luz e que a graça divina fortifica nosso espírito para realizar o bem. A decisão pertence ao ser humano. Temos diante de nós o bem e o mal. No entanto, é a graça divina que nos concede a possibilidade de agir na história. Neste contexto, Agostinho escreveu suas grandes obras sobre a liberdade e a graça. Sua influência foi tão grande no curso dos séculos que a doutrina pelagiana foi lida somente a partir de seus escritos. A questão pelagiana passou para a história como a negação do pecado original. O pecado original é, para Agostinho, a presença do mal em potencial no espírito humano, contrapondo-se ao estado de graça e santidade. A discussão entre Pelágio e Agostinho vai muito além desse pecado hereditário como uma tendência interna da natureza humana. Estamos diante de um confronto de antropologias. Quando Pelágio concebe o ser humano como autossuficiente e capaz de vencer os males por seus méritos, Agostinho, sem negar a liberdade, entende que é a graça divina que dinamiza as realizações humanas. Sem a graça, não temos liberdade de agir. Necessitamos dela para o exercício da nossa liberdade. Deus nos dá a graça e nos deixa livres, mesmo para rejeitar seu amor. Mas a liberdade consiste em abraçar o amor de Deus e praticá-lo em nossas vidas. Em todas as celebrações eucarísticas, nós professamos o símbolo apostólico. Como cristãos, professamos o grande dogma de nossa fé. Cremos em Jesus Cristo, concebido do Espírito Santo, nascido de Maria. Divino em plenitude, humano em plenitude, numa única pessoa, em naturezas distintas. Será que os fiéis compreendem a tremenda profundidade desta profissão de fé? Por longos séculos, extensas reflexões, grandes experiências religiosas, a comunidade patrística buscou a identidade do Filho de Deus feito ser humano. As comunidades marcadas por grande historicidade fortaleciam a humanidade de Jesus, enquanto que as comunidades com tendência mais espiritualista fortaleciam a sua dimensão divina. Os concílios da Igreja assumiram estas controvérsias. Para descrever a verdadeira identidade de Jesus Cristo, venceram as tentações historicistas e aquelas espiritualistas. Na patrística, este é um dos capítulos mais preciosos da cristologia.
A profissão de fé cristã é o fruto da lapidação de muitos conceitos e afirmações bíblicas. A pessoa de Jesus Cristo é um dos temas mais significativos da nossa fé cristã. Como um pêndulo, algumas vezes a tendência eleva a dimensão da divindade e em outros momentos eleva o seu aspecto humano. A opção por uma dessas tendências tem consequências na própria espiritualidade cristã. A grande discussão teve início com Ario, nascido na Líbia na metade do século III. Tendo sido discípulo de Luciano de Antioquia, foi admitido no clero de Alexandria e gozava de fama de santidade e grande pregador, com habilidade, dialética e profundidade. O Banquete manifesta suas doutrinas, escreve suas teses ao bispo de Alexandria e a Constantino, e é admitido como teólogo de corte. Quando foi exilado de Alexandria, refugiou-se em Cesareia sob a proteção do bispo Eusébio. Ario afirma a existência de um único Deus, absoluto e incomunicável. Sem ser corpo, não pode gerar um filho. Para criar, serviu-se de um instrumento de sua criação, o Logos. Jesus não é coeterno, nem consubstancial a Deus, é tão somente uma criatura, um receptáculo do Logos divino. Este Logos, faz-se humano, aprisionado num corpo. Assim, é a profissão de fé ariana, glória ao Pai por intermédio do Filho no Espírito Santo. Para confirmar a divindade do Filho de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Concílio de Nicéia, com mais de 300 bispos orientais, afirma a igualdade entre as pessoas trinitárias, afirmando que o Filho é consubstancial ao Pai e o Logos divino, ou seja, a essência do próprio Deus se encarnou em Jesus de Nazaré. Se Ario afirma que o Verbo não é substancial ao Pai, Alexandre, bispo de Alexandria, seu combatente, afirma que o Verbo coexistiu para sempre com o Pai e possui a mesma natureza do Pai, que é a natureza divina. A garantia da divindade do Filho de Deus eleva a nossa mística, para que a espiritualidade cristã e sua liturgia celebre o encontro com o Deus verdadeiro em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, consubstancial ao Pai, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A visão extrema da negação da divindade de Jesus, considerando-o apenas um ser humano, incapaz de trazer ao mundo a graça divina, sobreviveu nos séculos. Oficialmente, o arianismo é varrido do universo cristão pela perseguição de Teodósio no final do século IV. Sua espiritualidade vive nas práticas pastorais que professam um Jesus Cristo histórico, negando sua divindade salvífica. Décadas mais tarde, a evolução teológica da patrística conhece uma controvérsia cristológica que professa a unicidade de Cristo, afirmando uma única natureza. Esta controvérsia tem como protagonista um monge com fama de santidade, chamado Eutiques. A reação conservadora de Eutiques para combater o arianismo é o monofisismo. Cristo é uma única pessoa, com uma única natureza. Eutiques torna-se docetista. A encarnação de Cristo é apenas aparente e seu corpo é pseudo-real. Eutiques é um monge de Constantinopla, muito austero e espiritualista, amigo de Crísafo, que influenciava na corte de Teodósio II. Foi marcado por uma mística que desprezava a corporeidade e a dimensão humana de Jesus de Nazaré. Para ele, ao se encarnar, o Filho de Deus transformou a humanidade de Jesus numa substância divina e eterna. Somente Maria é consubstancial com a humanidade, pois Jesus não tem natureza humana plena. No Sínodo de Constantinopla, em 448, o patriarca Flaviano o condena por heresia. As querelas entre concílios locais e sínodos foram agressivas e conturbadas. Finalmente, o Papa Leão Magno, de Roma, envia uma carta a Flaviano, na qual professa que em Jesus havia duas naturezas, a natureza divina, consubstancial a Deus, e a natureza humana, consubstancial ao gênero humano.
ambas naturezas estão unidas no Verbo divino. Somente depois da morte de Teodósio II, em 450, que o Concílio de Calcedônia, no ano de 451, promulgou a Carta de Leão Magno como expressão da verdadeira profissão de fé. Eutiques professava que Jesus Cristo teve duas naturezas antes da encarnação e com a encarnação apenas a divindade, sem a humanidade. A Igreja cristã professa a verdadeira humanidade de Jesus Cristo em plenitude, sem negar a sua divindade, distintas e unidas numa única e mesma pessoa pela união hipostática, que significa a unidade de duas naturezas numa única pessoa. As controvérsias